são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e, mais importante, à propriedade, que é um dos temas que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa Diálogos com o MPPE. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Bom, esses dizeres estão no artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que nos assegura nossos direitos, deveres individuais e coletivos. E para falar um pouco sobre direitos da população em situação de rua, que é o nosso tema, nós convidamos o promotor de justiça com atuação em cidadania e direitos humanos do próprio Ministério Público Estadual, Dr. Maxwell de Lucena Vigliolini, para falar um pouquinho sobre o assunto. Dr. Max, obrigado pela sua presença aqui, sua compreensão dos nossos alguns problemas técnicos, mas já solucionados. Seja bem-vindo. E, Dr. Max, eu já começo perguntando ao senhor sobre a questão dessa terminologia, a diferença de pessoas em situação de rua para moradores de rua, e normalmente se usa esse segundo, moradores de rua, popularmente conhecidos. Mas, no caso, seria pessoas em situação de rua. Explica para a gente, porque ainda há essa grande confusão. Tudo bem, Rafael. Muito bom estar falando com você sobre direitos humanos, sobre essa questão da população em situação de rua. E pensar um pouco sobre essa população é pensar um pouco sobre todos nós e como é que nós vivemos e quais foram as construções nossas para que nós possamos entender do que seria uma moradia, do que seria uma propriedade, que algumas pessoas colocam tanto como completamente necessária, mas em algumas vezes não é, e algumas vezes até é uma busca desenfreada e a gente não consegue chegar até ela. Vou falar agora um pouco sobre justamente o perfil dessas pessoas que estão em situação de rua. Quais são os dados que aqui em Recife, vamos falar da capital, tem com relação ao número de pessoas que hoje estão em situação de rua e quais são os perfis mais comuns dessas pessoas? É uma população vulnerabilizada. Essa vulnerabilidade torna elas invisíveis e silenciam muito dos pleitos dela. Tanto que o IBGE, no próximo censo, alegando uma dificuldade para a identificação dessas pessoas, não vão incluí-las no seu. E eles também disseram que uma das bases para o censo do IBGE seria a moradia. Entretanto, a gente sabe que existem outras condições de moradia, não apenas nos apartamentos e nas casas, mas esse conceito precisa ser ampliado, ainda não foi absolvido pelo IBGE. Muito bem. Mas o IPEA, alguns anos atrás, ela fizeram um levantamento e aproximadamente no Brasil nós temos hoje em torno de 102 mil pessoas em situação de rua. Recife tem uma população, acho que hoje de 1.600.000, mas quando a gente engloba a Grande Recife, nós alcançamos quase 3 milhões. Quando eu digo Grande Recife, por quê? Como o Recife é um epicentro de oportunidades de emprego e de contato entre as pessoas, um epicentro de convívio social, a população de rua de grande parte desses municípios que estão na circunvizinhança do Grande Recife, na área mais metropolitana, elas escoam, elas vêm para Recife. Portanto, a gente pode considerar uma população ampliada do Grande Recife de 3 milhões, com aproximadamente, e aí a população de rua de Recife, 1.600 pessoas. Claro que Jaboatão, Olinda, que são cidades também de grande porte, também possuem as suas próprios números, né, de população. Doutor, o senhor falou aí por volta de 1.600 pessoas, uma população de 1,5 milhão, mais ou menos, aqui do Recife. E como é que a gente pode falar também, com a chegada, eu posso perceber aí em alguns sinais, estou com fome, vim da Venezuela, preciso de ajuda. Muitos estão se refugiando no Brasil e em algumas cidades brasileiras, fugindo do sistema da Venezuela, e muitos vêm passando fome e também não têm residências fixas aqui, não são muitas vezes abrigadas. Como é que o Estado se prepara para também, e o município como um todo se prepara para também auxiliar, dar assistência a essas pessoas
esses imigrantes que migram aqui para o Brasil? Quando a gente percebe uma pessoa em situação de rua, ela tem várias interfaces. Falar em direitos humanos de uma pessoa é falar sobre todos os direitos dela. Essa condição dela de pessoa em situação de rua venezuelana pode colocar ela em dupla vulnerabilidade, tanto pela xenofobia como pelo preconceito em relação à população em situação de rua. Outro dado que a gente também colheu nessa população específica de venezuelanos que estão em Recife, que está em Recife, é de que alguns deles não falam o espanhol, o castelhano. Eles falam um dialeto daquela tribo que eles, alguns deles, né, que eles habitam. Principalmente as mulheres, eles têm uma estrutura cultural que as mulheres elas não se comunicam muitas vezes com as pessoas. Isso também dificulta para chegar à necessidade dessa venezuelana em situação de rua. A política atual do município do Recife tem buscado analisar os locais onde eles habitam. Eles também possuem uma comunidade, eles são muito mais comunitários, vamos dizer assim, têm uma cultura mais gregária. Eles permanecem numa convivência coletiva na residência onde estão. Isso também é algo que precisa ser analisado no caso deles. Como a gente sabe, como sempre, há um relativismo cultural quando a gente vai aplicar o direito humano e esse aspecto precisa ser visto, ser analisado quando for da intervenção. Não sei, é muito complexo quando nós falamos de um estrangeiro com a língua, com uma barreira linguística, com a dificuldade de inserção social e também que vem migrando, ele fez uma migração entre países, depois ele passou de um estado ao outro, para o outro, até chegar em Recife e instalar-se em Recife. No momento que eles se instalam, eles precisam das mesmas garantias que as demais pessoas em situação de rua também precisam. Doutor, a gente fala em direitos também, que há direitos para a população em situação de rua, mas grande parte da parcela dela, da população em situação de rua, também tem o direito assegurado de querer permanecer nas ruas. Então, muitas delas não querem, por algum motivo, voltar às suas residências, as que tinham residências, moravam com a família, por algum motivo, seja fugindo de uma violência de gênero, uma violência doméstica, o que for, problemas com drogas, se refugiar, porque às vezes muitos deles dizem que a rua é um refúgio, muitas vezes. Eu queria compartilhar com o senhor e com quem nos assiste um vídeo que polemizou a primeira-dama de São Paulo junto com a socialite Val Malchiori, que elas condenam as pessoas que querem permanecer nas ruas e condenam as pessoas que ajudam essas pessoas. Nós vamos ver um trechinho e a gente comenta em seguida. Nos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós temos. Se a gente não pagar nossas contas... Imagina, vai para cartório, querida. Hello! E o povo fala. Bem temeroso essas falas sem uma análise mais ampliada. Não dá para a gente resumir uma população tão ampliada, por exemplo, em Recife, de 1.600 pessoas, apenas com aquelas pessoas que querem se aproveitar da situação e querem manter-se na rua porque elas gostam das ruas. Não é fácil a situação que eles estão nas ruas. Mesmo que algumas delas permaneçam, elas passaram por um processo de exclusão. E é importante refletir sobre nossas falas que ela pode trazer por trás dela um conteúdo e que as pessoas em situação de rua estariam, vamos dizer assim, usurpando ou tomando algo de nós
como se eles fossem talvez um parasita, não está certo esse tipo de fala, porque, primeiro, completamente incoerente no processo de inclusão das pessoas, principalmente quando elas são vulnerabilizadas. Existem alguns perfis de população em situação de rua, mas na sua grande maioria a população de rua está na rua porque foi excluída da sua casa, não quer ficar, não quer permanecer. Algumas delas possuem residência, mas não voltam para sua residência por diversas razões, pela exclusão social, pela distância dessas casas dos centros urbanos, por falta das oportunidades que, que tem distante dos centros urbanos. Nossos centros urbanos, eles têm aquele processo de gentrificação, em que as pessoas são afastadas, empurradas, principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas com maior condição, pouca condição financeira, elas são empurradas dos centros porque eles não conseguem sobreviver naquele nível social daquelas pessoas e, portanto, elas passam a residir distante desse centro e muitas vezes elas vão trabalhar em trabalhos informais no centro e permanecer ali morando, mas não conseguem voltar para sua casa. Doutor, o senhor falou também a questão que em 2009 foi implantada a Política Nacional para a População em Situação de Rua através do Decreto 7.053, de dezembro daquele ano. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse decreto, se de fato foi um pontapé inicial para tentar melhorar a situação atual do país. A pessoa em situação de rua tem direitos. Não sei por que a gente fala isso. Nem precisaríamos. Mas por que precisamos afirmar os direitos delas? Dizer no texto escrito, num decreto, estabelecer uma norma para isso. Para que nós não nos esqueçamos disso. Para que ali seja realmente consubstanciado que aquelas pessoas são pessoas, elas não são só um objeto de caridade, elas também não são só um objeto de exclusão, também não são um objeto de agressão da população. Pelo contrário, por elas estarem em situação de rua, elas precisam de um cuidado de todos nós, um cuidado com maior atenção. E, a partir dali, vários conceitos foram estabelecidos. Ponto de referência, que são os locais na rua, onde elas estão, quais são os locais que elas têm de referência para a comunidade, onde elas realmente permanecem por maior parte do seu tempo, quais são os pontos de amparo e de apoio dessa população para garantir os direitos dela. Surgiu, nesse contexto, as ações governamentais da assistência social em média complexidade, com locais de referência como o Centro POP para o atendimento dessa população e as equipes volantes de rua, numa perspectiva de diálogo com a população em situação de rua e não só intervenção estatal em que retire eles da rua. Há uma noção equivocada da população de que a situação de rua seria enfeiasse a cidade. Nada, acho que a cidade é que enfeia essas pessoas, a cidade que faz elas ficarem excluídas, elas são colocadas para fora. E é a partir desse marco legal que a gente reconstrói a nossa noção do que seria uma pessoa que quer ficar na rua porque ela tem a liberdade de estar e nós não podemos privar o direito de ir e vir daquela pessoa porque ela quer ficar na rua. Doutor Marcos, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade de participar desse programa e dar esse serviço social realmente, a utilidade pública para a população como um todo. A gente é criada para ser assim, mas temos que mudar. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Essa frase emblemática é da cantora Elza Soares. E é com essa frase que nós começamos mais uma edição do nosso programa de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco, o seu Diálogos com o MPPE. Nesta edição, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Nós convidamos mais uma vez a promotora de justiça e coordenadora do GT Racial, GT Racismo do Ministério Público, doutora Irene Cardoso, que nos abrilhanta mais uma vez com sua presença, e a analista ministerial em serviço social, Tanane Francisco.
Frederico, quer dizer, do Geis, desculpe, Dani. E eu quero começar provocando ambas, poderíamos começar primeiro com a doutora Irene, sobre essa frase de Elza Soares. Né? A gente é criada para ser assim, mas temos que mudar. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Então, olá, mais uma vez obrigada à comunicação, na pessoa de Rafael, que comanda esse programa, né, de tanto sucesso, que eu já estive aqui algumas vezes, e para falar desse tema, que é uma data comemorativa, e ela é comemorativa no sentido simbólico de que nós retornamos a alguns temas para colocá-los em evidência. E essa frase, Rafael, ela nos remete até, quando a gente fala em criar, a gente tem que lembrar antes do nascer, porque quando nós nascemos, nós já estamos sendo, de alguma forma, colocados num padrão. Quando alguém chega e deseja, devia puxar para o nariz do pai, esse bebezinho devia puxar, o bebê está na barriga da mãe, esse bebê devia puxar para o cabelo da mãe. Por quê? Aí, quando você vai ver, o cabelo da mãe é mais liso do que o cabelo do pai, o nariz da mãe, do pai é mais afilado que o nariz da mãe. E aí, quando diz assim, devia puxar para a tia, é porque a mãe e o pai têm o nariz chato, o cabelo encaracolado, e a tia foi uma das filhas que não tem esses traços e vira o desejo. Então, isso tanto para quem acredita, e aí tem várias teorias já que o feto já sente, mas tem os irmãozinhos que estão ali do lado e dizem assim, nossa, será que meu nariz puxa para o nariz do meu pai ou da minha mãe? Então, será que eu fui um bebê desejado? Eu fico bem imobilizada com as palavras da Irene. Eu acho que é importante, né? O 25 de julho, ele pode ser lida como uma data comemorativa, mas não no sentido de festa, né? Eu acho que é um momento para a gente dizer, olha, a gente está aqui e não nos conformamos ou não queremos só o 25 de julho. É emblemático que a data, né, tem todo um sentido, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, mas eu acho que é um momento da gente, né, afirmar a necessidade de dizer assim, olha, a gente está aqui e é a gente sim que vai fazer esses enfrentamentos. E aí, quando você coloca nessa frase da Elza Soares, que é praticamente uma divindade, né? Uma deusa, né? Eu acho que ela representa muito do que a gente vai falar aqui hoje, né? Dessa necessidade de ser criado para a liberdade. Durante muito tempo, e não só do ponto de vista, né, legal, negritude e liberdade estavam atrelados. O que de fato faz a importância dessa origem da data? Porque, então, além de celebrar lá no 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, também criou-se essa data no dia 25 de julho. Eu queria saber por que foi escolhido o 25 de julho e por que também celebrar o Dia da Mulher Negra, Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Rafael, essa data foi instituída em 1992, né, internacionalmente. Foi quando ocorreu um seminário, o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora. Esse seminário aconteceu na República Dominicana. Essa é a referência para a data internacional. E desde 2014 foi instituído também no Brasil como o dia em que a gente celebra a memória de Teresa, que foi uma líder quilombola, né, num quilombo do Mato Grosso do Sul. Então, tem essas referências históricas e, assim, a necessidade da gente afirmar, né, a existência de um dia específico para celebrar a mulher negra é exatamente para que se entenda que não existe uma mulher, né? Existem multiplicidades de mulheres, né? E, assim, a questão racial ela é uma questão determinante. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, uma pauta muito significativa das mulheres é, por exemplo, a saída para o mercado de trabalho. Quando a gente olha lá, revisita as feministas brancas, sei lá, dos anos 40, 50, 60, né? Tem essa coisa, a gente vai para o mercado de trabalho. E aí, quando a gente olha para nós, mulheres negras, a gente sempre esteve nesse mercado de trabalho, entendeu? A gente sempre, não é uma coisa nova para a gente, né? Se existe essa desigualdade, a gente sabe, né? Da desigualdade no mercado, menores salários para as mulheres, embora elas façam os mesmos trabalhos que os homens, se a gente vai ampliar esse olhar, pensando a partir do recorte racial, a gente vai ver que essa desigualdade se aprofunda ainda mais. Há uma diferença entre o feminismo e o ativismo negro
em relação ao feminismo e ativismo branco? Existe causas diferentes? Rafael, nós estamos evoluindo muito nessa questão de gênero, raça e classe. Até porque nós estamos tendo acesso a várias literaturas, e isso é muito importante, vários clubes de leitura, vários grupos de estudo, várias teses, vários mestrados, e a gente vai de livros simples que estão aí, né, em relação a essa questão até de como educar uma criança, não é, feminista, como lidar com o racismo desde a tenra infância. Só que, para nós chegarmos até aí, houve vários dissensos. E houve momentos, sim, em que o feminismo rachou, porque não colocava dentro da sua pauta a questão do feminismo negro. Então, foi um momento que o feminismo negro disse assim, gente, tem gente aí alisando o cabelo, se queimando para alisar o cabelo, para poder ficar no padrão. E a gente é capaz de discutir que nós queremos ter a liberdade de fazer nossas depilações ou não, quando a gente sequer discutiu a questão do alisamento do cabelo, a questão de uma anemia falciforme, a questão de uma pressão mais alta em determinado grupo, a questão desse próprio acesso ao trabalho, a questão de quando nós, mulheres, somos patroas de mulheres negras que estão em outra posição e ocupam mais espaços em determinados tipos de emprego. Então, todas as vezes, nós vamos ter esses conflitos dentro de determinados grupos. E eles são bons, eles são salutares, eles engrandecem. Eles engrandecem porque dentro mesmo do feminismo há vários feminismos. E esses feminismos, eles se encontram, e quando eles se encontram, eles precisam discutir do seu local, não é? E não há nenhum dissenso nisso. Hoje, não. A gente teve muito na década de 80. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que há vários combates ainda em relação. Agora eu gostaria de compartilhar com o nosso público, com vocês também, para a gente depois analisar também, esse vídeo no YouTube chamado Gritaram-me Negra. A gente tem essa expressão, né? Inclusive, tem um livro da Neuza Santos Souza, né? Que é Tornar-se Negra. Da mesma forma como a gente não constrói, como a gente constrói o racista, de uma maneira muito clara aqui no Brasil, por conta até dessa questão que por muito tempo foi criado o mito da democracia racial, a gente também constrói a negritude, porque a gente descobre que a negra no caminhar também, não é? E no criar também, como eu disse no começo, eu estou muito feliz que várias pessoas têm se descoberta negra na maternidade, quando olha para o filho. Eu mesmo deixei de alisar o cabelo quando minha filha perguntou quando é que ela ia alisar o dela. E aí eu disse, nossa, né? Que exemplo que eu estou dando? Foi quando eu parei e tudo. Então, aí eu me tornei negra também. Mas esse tornar-se é caminhar. É caminhando, é discutindo feminismo, é discutindo ser mulher, é discutindo que Caribe é esse que a gente está conversando agora, que América Latina é essa, como foi que eu me senti tão irmanada com os Estados Unidos de repente na questão racial, e como foi que eu trouxe isso aqui para o Brasil, e por que eu disse que a gente devia estar pensando só no Brasil, não devia estar pensando naquele rapaz, um George. Tudo isso a gente conversando é que a gente vai conseguindo crescer, mas só conversando e estudando também. Essa galera nova aí também tem que ser ativista, mas tem que estudar também, tem que sentar, tem que ler, tem que rever os clássicos, tem que discutir isso profundamente, não só na superfície, mas também fazer seus raps, fazer suas canções, contar com a gente do Ministério Público, com a gente do GT, da comunicação, com o serviço social, saber como acionar, tudo isso, mas a gente só constrói caminhando, para poder a gente chegar até aqui.
Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.